A oitava geração foi recheada de polêmicas envolvendo Pokémon, principalmente sobre o desenvolvimento dos jogos, uma onda de entrevistas um pouco quanto constrangedoras e também lotadas de contradições. Agora tivemos finalmente a revelação dos remakes de Diamante e Pérola, e também uma pré-sequência desses jogos, Legends Arceus. Sendo assim, achei que era o momento perfeito para conversar com vocês sobre um tema pouco discutido na fanbase Pokémon. Por que o evento de Arceus nunca foi lançado oficialmente, seja no Japão ou no Ocidente, na Era Diamante e Pérola? E por que a única forma de conquistar o Pokémon na Era Diamante e Pérola era por um evento via Mystery Gift, sendo que existia o evento dele em game com o item Azurflute? Bom, digamos que envolve uma séria sessão de glitches, bugs e o bom e velho marketing. Pois é, vamos conversar então sobre essa situação. Antes de iniciar, vamos voltar para a Era Diamante e Pérola. Em 28 de setembro de 2006, os jogos Diamante e Pérola eram lançados no Japão. Saindo de uma fase um pouco estranha da terceira geração, Pokémon finalmente dava o primeiro passo para a quarta geração. Estávamos prestes a viver uma era memorável. Um jogo com 2 telas em um portátil extremamente popular da Nintendo. E o melhor, a chegada do Wi-Fi, possibilitando a interação dos players no mundo todo. Além disso, com o Wi-Fi, estaríamos possibilitados a desfrutar de eventos mais elaborados em relação ao passado. Em Diamante e Pérola, alguns itens só seriam desbloqueados em algumas situações via Mystery Gift. Com eles em mãos, você poderia ir para certos locais, guiado pelo site oficial da franquia, e usar o item para liberar um Pokémon de evento, e ter uma batalha com ele e até mesmo capturá-lo. Os itens eram Secret Key, Member Card, Oak's Ladder e Azurflute. O Member Card e o Oak's Ladder nunca foram distribuídos nos jogos Diamante e Pérola, porém eles chegaram a ser distribuídos em Platinum, enquanto o item Azurflute nunca foi lançado. O Azurflute é um item que invoca um Pokémon de evento que nunca foi lançado em nenhuma parte do mundo na época. O Pokémon era Arceus. Com o item em mãos, você poderia ter acesso ao Hall of Origin e lá batalhar com Arceus e capturá-lo. Mas com a ausência do item, os jogadores não poderiam acessar a sala. Logo, nunca poderiam conhecer o Hall of Origin, batalhar ou capturar o Arceus, deixando um enorme buraco na história de Arceus dentro do jogo, e só aumentando ainda mais a sua raridade e mistério. Mas por que o Azurflute nunca foi lançado? Bom, lembra que eu falei sobre glitches e aquela jogada de marketing esperta? Pois é, em uma entrevista à Nintendo World Report em 2013, Junichi Masuda, diretor dos jogos Diamante e Pérola, afirmou que sentiu que o item era um pouco quanto confuso e decidiu não distribuí-lo. No entanto, esta é uma explicação bem estranha. Quando um item é lançado no Japão, o site oficial de Pokémon sempre dá instruções de como usar o item para que os jogadores não fiquem confusos. Além disso, isso não explicaria o porquê outros itens, como Oak's Ladder e Member's Card, nunca foram lançados para os jogadores em Diamante e Pérola. Então, estaria Masuda omitindo alguma informação na entrevista? Pode apostar que sim. As primeiras cópias japonesas de Diamante e Pérola eram pra lá de problemáticas, lotadas de bugs que os jogadores descobriram e passaram a replicar tutoriais e tutoriais pela internet. O glitch mais absurdo de todos foi o glitch do Surf, ou conhecido também como Void Glitch, no caso o glitch da escuridão, que permitia que os jogadores surfassem pela porta de entrada da sala do Elite Four Aeron e entrar no vazio. Seguindo instruções específicas, os jogadores poderiam chegar a Full Moon Island e até mesmo na Flower Paradise para capturar Darkrai e Shaymin, sem obter seus itens-chave de evento. Arceus não poderia ser obtido com esse glitch, mas depois foi descoberto outras formas de conseguir capturá-lo, porém sem acessar o Hall of Origin. O glitch, na verdade, foi reconhecido pela Nintendo no Japão e foi corrigido em revisões subsequentes de cartuchos de Diamante e Pérola. Mas agora, olha só que situação. Haviam milhares de cartuchos com o bug e cartuchos sem o bug. Isso gerou um problemão. Por que, Camaleão?
Bom, entenda que a partir da 4ª geração em diante, os Pokémon de evento eram distribuídos no Japão para promover os filmes de Pokémon. Eu acho que você já tá entendendo aonde eu quero chegar, né? Os fãs ganhavam um item lendário ao comprar o ingresso e ir ao cinema. Sendo assim, eles poderiam desbloquear o evento dentro do jogo com o item e desfrutar da batalha com o Pokémon. Um grande exemplo que a gente pode ver que funcionou mais precisamente foi com o Genesect em Black and White e também com Diancie em Pokémon XY. Então, querendo ou não, esses eventos sempre foram uma forma esperta de alavancar bilheteria. Afinal de contas, se você quer capturar todos, trate de comprar o ticket do filme. Não me levem a mal, os filmes de Diamante e Pérola são incríveis. Mas uma ajudinha extra com Pokémons distribuídos em filme, bom, não é uma má ideia, né? Mas essa moda dos filmes e eventos começou de uma forma meio estranha, na verdade. E aí sim deixou tudo confuso. Saca só. Infelizmente, se um jogador tivesse usado o glitch do Surf para obter o Darkrai ou Shaymin no jogo, eles não reapareceriam assim que o jogador recebesse os itens de evento de forma legal no cinema. Ou seja, se você tivesse capturado o Shaymin ou o Darkrai e tivesse pego o ticket do cinema para receber o item, você poderia receber o item, você iria ativar o evento, mas quando chegasse lá, os Pokémon não estariam mais por lá, porque você já os capturou. Os fãs então se sentiriam enganados se comprassem o ingresso, baixassem o item de evento e não recebessem o Pokémon anunciado. Você pode culpar o jogador que fez o glitch e bugou tudo, mas na real quem distribuiu um jogo lotado de bugs foi a Game Freak. Então, lançar um evento onde você não pode conseguir capturar um Pokémon que foi prometido, bom, é bem preocupante. Para evitar qualquer problema, Shaymin e Darkrai foram distribuídos diretamente para os jogadores via Mystery Gift, em vez de seus itens de evento. Então, não teríamos mais distribuição de itens, mas sim dos Pokémon. Foi um band-aid na ferida, mas resolveu o caso. Lembrando que isso aqui foi em Diamante e Pérola. Mas aonde o Azure Flute e o Arceus se encaixam nessa história toda? Bom, em Pokémon Platinum, lançado em 2008, 2 anos depois de Diamante e Pérola, a Game Freak havia prometido o lançamento dos itens Oaks Letter e Member Card não distribuídos em Diamante e Pérola. Agora, seriam distribuídos em Platinum. O processo do evento foi ajustado para que o Pokémon não aparecesse sem seus respectivos itens de evento. Bom, eles fizeram a lição de casa agora. Além disso, o item Gracidia, que era responsável para a mudança de forma do Shaymin, só iria funcionar se o Shaymin fosse obtido por encontros legais e com o uso do item. Então, não funcionaria em Shaymins obtidos através do bug do Surf. Devido a essas preocupações, a Game Freak conseguiu distribuir o Member Card e o Oaks Letter nos jogos Platinum, conforme eles haviam prometido. Mas, e o Azure Flute? Quando o filme do Arceus foi anunciado em 2009, surgiu outro problema. Ao contrário das 2 distribuições anteriores, a distribuição do Arceus estaria disponível para os jogadores de Diamante e Pérola e Platinum. Então, a partir daí, seria estranho para os jogadores de Diamante e Pérola receberem o Azure Flute após 2 eventos anteriores de Pokémon serem distribuídos diretamente, sem o uso de itens. Da mesma forma, seria estranho distribuir um item para os jogadores de Platinum, mas não para os jogadores de Diamante e Pérola. Para manter a consistência, o Arceus foi distribuído diretamente para os jogadores de Diamante e Pérola e Platinum. Sendo assim, existiriam 2 Arceus circulando no Japão na era Diamante e Pérola. O Arceus de evento do Hall of Origin, com o Azure Flute, e o Arceus do filme via Mystery Gift. Que situação, hein? Com a chegada dos remakes de Gold e Silver, tivemos acesso a Ruínas de Sinnoh. Em Heart Gold Soul Silver, você pode ativar um evento ao levar o Arceus que você recebeu do Mystery Gift em Diamante, Pérola e Platinum, até as Ruins of Alpha. Lá, você será transportado para as Ruínas de Sinnoh e poderá selecionar um lendário de Sinnoh entre Dialga, Palkia e Giratina. No entanto, se o jogador retornar com o Arceus do Hall of Origins, sim, aquele Arceus que só pode ser capturado pelo glitch do Surf, o jogador pode acionar novamente o evento e selecionar novamente outro mascote de Sinnoh.
Exatamente. Se você tiver os 2 Arceus que estavam circulando no Japão, você poderia ativar o evento 2 vezes. A Game Freak aparentemente deixou o evento programado para as 2 situações dentro do jogo, mas normalmente seria inacessível, ao menos para o do Azure Flute. Afinal de contas, você só poderia obtê-lo via glitch. Mas, se a Azure Flute nunca foi distribuída, por que eles se preocupariam em programar o evento para ela também? Levando em conta que eles distribuíram o Arceus via Mystery Gift para todos. Bom, Game Freak, né, meus amigos? A Game Freak trabalha em vários projetos ao mesmo tempo. Sendo assim, quando Heart Gold Soul Silver estavam em desenvolvimento, os jogos Diamante e Pérola também estavam. Logo, o evento inicial do Arceus nas ruínas de Sinnoh inicialmente seria com o Arceus original do Hall of Origins, mas, pelas circunstâncias dos glitches, eles devem ter adicionado o Arceus do evento do Mystery Gift por cima, ou seja, deixando os 2 eventos ativados. Se foi intencional ou eles esqueceram de desativar, quem sabe? Mas é bem questionável a ideia de deixar um evento ativo para quem abusou de um bug em um jogo anterior. E essa história do Masuda sobre o evento do Arceus ser confuso demais só foi conversa fiada. A verdade é que explicar toda a situação do glitch pegaria bem mal. E claro, dizer abertamente que para você ter um Pokémon raro, você teria que abusar de um glitch ou comprar um ticket, bom, digamos que pegaria mais mal ainda. Além disso, toda essa situação poderia explicar a ausência de eventos de chave nos jogos posteriores, principalmente a partir de Pokémon XY, onde se tornou cada vez mais ausente esse tipo de evento. Já que, sem a revisão adequada, poderia ser problemático demais no futuro. Então, liberar eventos de Pokémon via Mystery Gift ou por códigos acabou sendo a melhor saída. De qualquer forma, agora você sabe o porquê a Game Freak nunca lançou oficialmente o item Azure Flute em Diamante e Pérola. E agora, com a chegada de Legends Arceus e os remakes de Diamante e Pérola, talvez compense esse grande buraco que ficou na 4ª geração com o Arceus. Enfim, essa foi uma história que eu acho que eles não queriam que você soubesse.